Deixa eu fixar aqui os comentários. Tema de hoje. Vou chamar aqui o Pedro. Olá! Pedro, E aí, Geu? tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certinho, graças a Deus. Esperar só a galera aí entrando aí, aos pouquinhos. Já deixei o tema que a gente vai falar sobre comunicação não violenta. Esperar só a galera aí entrando, Sim. pra gente já começar, tá? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Da onde que veio esse seu interesse aí? Já aproveito para agradecer o convite, né? Mas você já tinha ouvido falar de comunicação não violenta antes? Como é que foi? Então, eu tinha visto, já li algumas coisas, ainda não adentrei. Dora tá aí. Oi, Dora! Ainda não adentrei profundamente sobre, né? Mas aí acompanho alguns pesquisas, como o seu, o Instituto de Comunicação. Comprei os dois livros, tá aqui na prateleira. Para eu começar a ler, que eu estou terminando uns, para ler eles, para começar a adentrar nesse assunto. Só que aí, como eu vi o seu movimento, eu disse, deixa eu convidar ele, que pelo menos o pessoal vai saber, né? E eu também já vou entender melhor sobre isso. É bom que eu já entendo e as outras pessoas que estão muito próximas aqui a mim, que estão no Instagram, elas também já conseguem compreender isso, né? Com Porque certeza. eu tenho uma preocupação, principalmente desde o ano passado, eu tenho uma preocupação na minha forma de comunicar, para que ela não Uhum. seja muito agressiva. Principalmente eu trabalho com conscientização, né? E aí, às vezes, eu via que eu era muito agressivo no meu modo de falar e tal. Aí, pesquisando sobre inteligência emocional, foi também para esse lugar aí, Que né, legal. de comunicação não violenta. Uhum. Aí a gente vai bater esse papo aqui legal para eu entender e para as pessoas que também vão estar junto aqui com a gente entenda esse processo, que eu acho que é um tema que o valor dele é imensurável, principalmente na época que a gente vive, né? De tanto Nossa, estouro, de tanta agressividade. com certeza. E isso que você falou, né, sobre ter livros e falar com alguém que estuda ou pesquisa isso, né? E, sei lá, participar de um grupo de prática, eu acho que tudo isso é muito complementar, assim, né? E, e, e é um conhecimento que cada vez que a gente pratica ou cada vez que a gente estuda, a gente vai vendo também uma coisa ali mais a fundo, né? Que nem tudo, né? Se você pegar qualquer coisa que você pratica há muitos anos, toda vez que você pratica aquilo é meio diferente, você vê alguma coisa diferente ali, né? Então eu acho que é uma Sim, dessas coisas que é meio que uma jornada a longo prazo, assim, sabe? exato, exato. Então vamos lá, né? Que o pessoal vai entrando, a gente vai conversando aí, o pessoal vai entendendo. Tá. Primeiro eu quero conhecer o que era a comunicação. E na verdade eu tenho uma pergunta que é para mim, que depois de você explicar tudo isso, mas eu quero que você explique o que é a comunicação violenta, da onde essa comunicação veio, né? De onde ela surgiu, o que é que ela surgiu para quê, né? De que forma, enfim, toda essa história aí para a gente entender da onde veio esse processo. Legal. Bom, eu vou falar do que eu conheço, né? Eu pesquiso, estudo a comunicação não violenta faz uns 6 anos. E aí, nesse tempo, eu fui pesquisando e algumas pessoas também foram não só me pedindo para compartilhar com elas, mas também percebendo que eu estava mudando, assim, o meu jeito de me comunicar, né? E aí vieram, sei lá, me perguntar assim: nossa, mas o que que você anda estudando aí que você está se comunicando desse jeito diferente e tal, né? E aí, a comunicação não violenta, resumidamente assim, ela foi criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. E ele não criou assim ela do nada, mas ele foi juntando princípios
e meio que sistematizou esses princípios de uma forma que ele chamou de comunicação não violenta. Então, da onde que ele bebeu? Ele bebeu ali, se inspirou no Gandhi, por exemplo, né? O Gandhi ele traduziu para o Ocidente um conceito que é o conceito da não violência, que tem a ver, que tem vários movimentos políticos, sociais baseados na não violência, né? O próprio Martin Luther King lá nos Estados Unidos se inspirou muito na não violência. Então ele criava movimentos de políticos, né? Movimentos para expressar que existia uma desigualdade, uma opressão dos negros nos Estados Unidos, mas tudo isso muito baseado na não violência. Então daí já dá para sacar um pouco a energia da comunicação não violenta, que é assim, a gente vai tentar achar um caminho de interromper as violências, interromper as desigualdades nas relações, seja ali no dia a dia ou numa questão social também, né? Mas tentar interromper e tentar criar um campo de diálogo, de comunicação que não promova mais destruição ou que não promova mais violência, né? Então, quando é só assistir, tem um discurso muito famoso do Martin Luther King, que é o Eu Tenho um Sonho, né? Esse discurso, quando a gente assiste esse discurso, cara, dá para ver, é muito interessante porque dá para ver o Martin Luther King falando muitas coisas interessantes e que são importantes de serem faladas, mas ao mesmo tempo ele não está atiçando as pessoas para que elas entrem em guerra, né? Ele não está atiçando os negros contra os brancos. Ele está falando que a gente quer integração, o que a gente quer é igualdade, o que a gente quer é todo mundo sentando na mesma mesa, né? Então, foi desse movimento aí da não violência que o Marshall bebeu, só que aí ele começou a tentar olhar, e não só da não violência, mas também de um outro psicólogo americano chamado Carl Rogers, que trabalha muito a questão da empatia e tal. Então ele foi juntando tudo isso, e aí ele começou a olhar para esse aspecto da comunicação. Então, como que a nossa comunicação, você estava falando, né? Que você tá tentando repensar um pouco o jeito que você está se comunicando e tal. Então, ele começou a fazer essa pesquisa, investigar. Puxa, como é que o jeito que a gente usa para se comunicar, e não só o jeito, não só as palavras, mas o jeito que a gente está pensando a relação. Se a gente está pensando baseado na ideia de certo e errado, né? Eu tô certo, você tá errado. Como que esses jeitos de pensar, não só o jeito de comunicar, mas o jeito de pensar que aí reflete no jeito de comunicar, né? Como Sim. é que esses jeitos encaminham a nossa interação ou a nossa relação para um lado mais destrutivo ou para um lado mais construtivo? Então é uma pesquisa. Muita gente fala sobre comunicação não violenta quase como se fosse uma fórmula, assim, sabe? Como se tivessem 4 passos, ou faz isso que resulta naquilo. Eu não entendo assim. Eu não acho que é assim, tão preto no branco, sabe? Eu não acho que é assim, faz isso que resulta naquilo, mas é um grande convite à reflexão e a se tornar um pesquisador também. E pensar, e começar a observar no jeito que você se comunica. Dependendo de como você se comunica com alguém, você observa essa pessoa e vê qual que é o impacto daquela sua comunicação com aquela pessoa. Essa sua comunicação, ela fortaleceu a sua relação com a pessoa? Ou não? Ou ela criou um tipo de aversão? Então, é meio que essa pesquisa aí que a comunicação não violenta traz, e isso tudo também é o meu olhar, assim, né? Tem pessoas que têm entendimentos diferentes, então eu falo do que eu estudei e também do que eu vivi nessa trajetória aí. Sim, sim. Agora, nessa que não tem essa questão de 4 passos, ou faça isso, o caminho é esse. Mas nesse caso, por exemplo, nós temos uma forma, então, de se comunicar. Ou é só, como você falou, é o impacto. Se ele se impacta, não importa como eu fale, se esse impacto fosse positivo, ela é uma comunicação não violenta. Se ele for negativo, é uma comunicação violenta. Ou tem palavras que elas são mais agressivas e que eu, por exemplo, devo
digamos assim, retirar de meu vocabulário quando eu estou me comunicando? Uhum. Eu acho que tem uma reflexão que para mim é muito útil, que é assim, é difícil a gente classificar quais são as palavras que universalmente são violentas ou que são Sim. erradas, porque elas variam de contexto para contexto, né? Então, assim, seria muito difícil estabelecer assim quais são as palavras aqui que são as palavras que a gente deveria usar mais ou usar Hum, menos. Mas eu hum, acho que essa observação de qual que é o impacto das palavras, ela é uma observação importante, porque muitas vezes eu estou me comunicando com alguém, mas eu não tenho essa consciência de, poxa, eu falei uma palavra que chegou na outra pessoa meio torto. Só que quando eu não estou fazendo essa pesquisa, isso acontece, eu nem percebo o que aconteceu. E aí eu vi uma pessoa perguntando sobre gerenciamento de conflito. Tem tudo a ver com gerenciamento é, de conflito. a Letéia Lopes está perguntando, estaria relacionado a saber gerenciar conflitos? Beijo, Tem, Letéia, minha parenta. que legal. Eu acho que tem tudo a ver com conflito. Não só com conflito, Hum, porque a gente não se comunica só no conflito, né? A gente se comunica também fora do conflito. A gente se comunica também para falar de coisas que a gente gosta, também para a gente celebrar, né? Existem várias formas de se comunicar, não só através das palavras. Então tem isso. Esse universo ele não se reduz ao universo das palavras e é muito difícil escolher quais são as palavras certas ou erradas. Outro dia mesmo eu estava na rua andando na rua e aí eu vi duas pessoas, dois caras assim se cumprimentando e um falou assim: "E aí, cuzão?" Ele falou: "E aí, viado?" E quando eu olhei aquela situação, parecia, pelo menos aparentemente, que eles não estavam se ofendendo, eles estavam se cumprimentando de uma forma carinhosa, né? Mas dentro do vocabulário deles, dentro do contexto deles ali. Então, não me parecia que. Me parecia que era uma brincadeira já meio comum entre eles ali, né? Então, eu acho que é muito difícil saber quais são as palavras certas ou erradas. Mas tem uma coisa concreta dentro da comunicação não violenta que é um convite interessante, que é o seguinte: muitas vezes a carga de julgamento dentro da minha comunicação, quando eu me comunico com alguma pessoa, quando tem muito julgamento sobre a outra pessoa, por exemplo, né? Se eu falo assim, pô, você foi muito desrespeitoso, né? Ou, nossa, aquilo que você fez estava uma merda. Quando tem muita carga de julgamento dentro da minha comunicação, é muito possível, é muito provável que a outra pessoa vai receber aquilo com uma certa resistência. Então, existe essa pesquisa também. Como é que eu começo a cultivar essa consciência sobre o quanto de julgamento que eu estou botando? Porque às vezes eu nem percebo. Eu falo, não, mas realmente estava uma merda. É um fato. Eu nem percebo que a minha opinião está integrada a isso que eu estou falando. Eu falo até como se fosse uma verdade absoluta. Não, você é uma pessoa grossa, né? Então, conforme a gente vai também estudando a comunicação não violenta, a gente vai conseguindo fazer esses processos de separação e de ganhar mais consciência também, né? Porque se eu falo a coisa, mas eu não tenho muita consciência do impacto que ela tem na outra pessoa, e eu falo assim, bom, às vezes eu até tenho consciência, né? Falei alguma coisa ali e a outra pessoa ficou muito ofendida, mas eu não tenho nem noção do que foi. Isso acontece quando eu não tenho esse repertório, né? Então, uma das dicas, sim. um dos convites da comunicação não violenta é exatamente esse. Como é que a gente vai observando o nosso julgamento? Porque quando eu te falo alguma coisa muito carregada de julgamento, é muito provável que você reduza a sua vontade, diminua a sua vontade de me ouvir, né? Sim. Agora, se eu tento reduzir um pouco o julgamento e falo assim, pô, é, aquilo que você fez para mim não foi legal, né? Se eu tento achar outros caminhos de descrever uma situação, mas diminuir um pouco a carga de julgamento, é muito provável que você tenha um pouco mais de disponibilidade de querer me ouvir, né? E também se Sim. você percebe que eu tenho uma certa consideração por você, porque se eu chego e taco a merda toda na sua cara,
você vai sentir que eu não tenho uma consideração por você, já vai fechar o canal aí, né? Então é quase como se fosse uma comunicação que se auto-sabota. Mas ela acontece assim quando a gente não tem muito repertório de como se comunicar. Então essas diferenciações, elas são interessantes desse ponto de vista, assim, sabe? Sim. Então, nesse caso, é tipo. Porque quando a gente já vai carregado de julgamento, vai para o outro, a palavra que a gente usa, normalmente, ela será agressiva. Que em outro contexto poderia não ser. Mas nesse que eu estou carregado do julgamento, ela então, ela vai sair, a minha atitude interna vai fazer com que esta conversa seja violenta. Eu acho que sim. E eu acho que tem uma coisa aí também que é, às vezes é só um olhar, né? Às vezes não precisa nem de muitas palavras. O jeito que você está interpretando uma situação já cria uma certa. Você pode sentir raiva de uma situação e a partir dessa raiva você já cria um ódio. E quando você não tem muita consciência daquilo que está acontecendo dentro de você, é provável, né, que eu caio dentro daquela história que eu estou me contando sobre a outra pessoa. Então eu fico com raiva, aí essa raiva vira um ódio, aí esse ódio vira uma vontade de punir a outra pessoa, de agredir a outra pessoa, porque se ela fez alguma coisa que, sei lá, que eu achei injusta, né, ou que eu achei violenta comigo, eu fico com mais raiva e fico com vontade de revidar. Então, às vezes, não é nem através das palavras, mas às vezes é através daquela energia que você cultiva dentro de você, porque essa energia ela vai encaminhar as suas palavras, mas as suas atitudes também, né? Vai encaminhar o jeito que você se relaciona com essa outra pessoa também. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa energia, com esse. Que versão da história que eu estou cultivando dentro de mim. Você já parou para pensar, por exemplo, quando alguém vem te contar uma história, tipo, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo, tal. Aí essa pessoa te conta a história e geralmente na história ela tá certa e a outra pessoa tá errada. Geralmente na história é assim, né? Isso E é. aí, só que assim, imagina só, a gente pega essa pessoa, aí a gente pega a outra pessoa que também tá na história e fala assim: me conta essa história do seu ponto de vista. Provavelmente essa pessoa também vai contar que ela estava certa e a outra estava errada. Então, existe um convite na comunicação não violenta que é assim: quais são as histórias que a gente está contando para nós mesmos sobre as outras pessoas, ou às vezes sobre nós mesmos também, né? Às vezes eu conto uma história para mim mesmo de que eu sou um fracasso, de que eu sou uma pessoa que é violenta, né? Eu coloco esse rótulo na minha testa, ou que eu sou uma pessoa que não serve para tais coisas, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Todos esses rótulos que são histórias que às vezes até me empurram mais para baixo, né? Quando eu falo assim, nossa, realmente. E às vezes na vida a gente tem os momentos que a gente fala assim, nossa, eu acho que eu sou meio um fracasso, né? E às vezes esses pensamentos vêm mesmo, mas assim, como é que eu falo, opa, olha só a história que eu tô me contando? E aí, se eu faço parte, por exemplo, de grupos de prática, ou se eu faço parte de círculos que estudam esse tipo de coisa, fica mais fácil também de eu cultivar essa consciência. Se eu tento estudar sozinho comunicação não violenta, é muito mais difícil. Eu acho muito mais difícil. O próprio Marshall Rosenberg, que criou a parada, recomenda, olha, faça parte de grupos, faça parte de círculos, né? Muitas vezes esses círculos eles vêm a partir de um curso. Por exemplo, você vai fazer um curso, quando eu dou os meus cursos, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp lá que depois que acaba o curso, o grupo continua e às vezes vira um grupo de apoio. As pessoas se apoiam, pedem ajuda, falam, olha, eu tô, às vezes continuam marcando encontros. Então fazer parte de um grupo também vai te ajudar a se ligar, nossa, olha a história que eu estou contando sobre mim mesmo, olha a história que eu estou contando sobre outra pessoa, porque essas histórias também vão influenciar muito, né, em como é que você se relaciona com os outros. Nesse caso, quando você bota, por exemplo, num grupo, nós podemos considerar hoje que a comunicação violenta é como se fosse um vício? Olha, eu acho que
pode ser um vício no sentido assim, de a gente tem uma tendência a continuar fazendo aquilo que a gente já vem fazendo. Né? Então a gente tem as nossas manias, não só as manias de botar as coisas nos lugares ali na nossa casa, né? A gente tem os nossos jeitos de viver que a gente meio que vai se acostumando, mas não só externamente, mas internamente também. A gente tem os nossos jeitos de pensar que a gente vai se acostumando. E até do ponto de vista neurológico, os caminhos que os neurônios usam para transmitir ali a eletricidade, as trocas, eles vão se viciando. Então, o que acontece? Se eu sou criado, por exemplo, e isso eu vivi uma experiência pessoal com isso, assim, se eu sou criado num ambiente que tem muitas brigas ou que as pessoas se agridem, existem vários tipos de agressão, assim, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser verbal, existem vários tipos de violência, né? Mas se eu vou sendo criado num ambiente assim, eu vou entendendo o mundo a partir desse ponto de vista, né? A gente repete padrões de pai e de mãe, né? Que às vezes a gente nem gosta. Quando você fala assim, meu Deus, eu tô repetindo exatamente aquilo que meu pai fazia, aquilo que a minha mãe fazia. Porque a gente vai aprendendo e vai meio que sendo esponja, assim, né? Desses ambientes. E esses ambientes também vão acostumando a gente a pensar de um certo jeito. Mas não só o ambiente familiar, o ambiente cultural também. Pode ser a cultura do seu bairro, da sua cidade, mas tem uma cultura que chega através da televisão, através da internet. Então, tudo que chega na gente, de alguma forma, está convidando a gente a pensar de um certo jeito. Sim. E a violência, né, as relações de violência, baseadas na linguagem da violência, elas são muito presentes na nossa vida. Não só do jeito assim de uma pessoa agrediu a outra, uma pessoa violentou a outra, mas também do ponto de vista de desigualdade social. Né? A desigualdade social é uma violência também. É uma violência que está muito mais assim latente para algumas pessoas, para outras pessoas ela nem existe, né? Mas isso tudo meio que vai sendo assim normalizado, né? Tipo, a gente vai achando que muitas vezes é assim mesmo, né? Que a vida é assim mesmo. É muito mais confortável para as pessoas privilegiadas achar que a vida é assim mesmo, porque eu estou no meu privilégio aqui, então já está tudo garantido aqui, né? E a vida é assim, as pessoas, né, tem pessoas que são pobres mesmo, né? E faz parte. Agora, quando a gente para e fala assim, bom, esses são os caminhos de pensar e de se relacionar que a gente se viciou, né? Que nem você falou. Mas que nem qualquer vício. Quando a gente tem um vício, né? Pode ser um cigarro, pode ser uma outra droga, pode ser álcool, pode ser Facebook. Quando a gente tem um vício, esse é o único caminho? Não, né? Agora, sair do vício é difícil? É difícil, porque a gente se viciou. É confortável ficar no vício muitas vezes, porque o vício é aquele lugar que a gente conhece, que a gente já sabe como é que as coisas se relacionam. Mesmo que o vício seja desconfortável, porque muitas vezes o vício te prejudica, mas é um lugar que já é conhecido. E para quebrar esse vício, do que a gente precisa, né? Do que a gente precisa para quebrar um vício? A gente precisa de muita força de vontade, a gente precisa do apoio de outras pessoas. Então, não só um vício de droga, mas um vício de jeito de pensar, né? Então, a comunicação não violenta é exatamente esse convite de um outro jeito de pensar. Será que dá para a gente pensar de outro jeito? Eu acho que dá, porque eu, olhando para trás, e eu assim, eu estou falando desse jeito aqui, mas não resolvi todos os problemas da minha vida, né? Sou uma pessoa que às vezes fala uma coisa que fala, puta, olha o que eu falei, meu Deus, ou faz um negócio. Mas quando eu olho para trás, eu falo, uau, eu mudei bastante. Às vezes no dia a dia é difícil a gente ver o quanto que a gente muda, né? Mas quando a gente olha para nossa história, é mais fácil falar, uau, olha de onde eu vim, olha o que eu vivi, olha o que eu sou hoje, olha como eu mudei. Então eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou eu acho que é um vício de pensamento, sim. E à medida, como você falou, né, como a cultura, o entorno, essa questão que a gente vive também dos extremismos, acaba impulsionando essa violência que está dentro de nós e acaba que a gente se comunique ferindo o outro. Né? A questão também, às vezes, de se empoderar
eu tenho que me empoderar, a gente pode pensar que esse empoderamento é justamente essa agressão, né, que chega a ser, pode ser também, não só física, mas a verbal, né, a forma de comunicar a pessoa, né, essas questões. Uma coisa que a Dora perguntou aqui, que o silêncio seria também uma forma de comunicação, e o silêncio também poderia ser violento? Eu acho que a gente pode se perguntar isso, né? Quando eu estou falando com uma pessoa, quando eu pergunto alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa fica em silêncio, não responde, esse silêncio pode ser matador, né? Esse silêncio pode ser muito difícil, assim, se eu falo assim, sei lá, você me ama? A pessoa fica em silêncio, não fala nada. Sei lá, pode ser uma experiência muito difícil, né, o silêncio. Agora, todo silêncio é violência? Não acho que é. Às vezes o silêncio é precioso, né? Às vezes eu tô com alguém e o que eu mais quero é ficar em silêncio com essa pessoa. Então o silêncio ele pode ser usado ou ele pode ser interpretado de várias formas. E às vezes tem alguém que tem uma experiência violenta, mas não necessariamente a outra pessoa quis oferecer uma experiência violenta, ou quis violentar. Então vamos supor que alguém está falando comigo, eu fico em silêncio. Aí essa pessoa interpreta esse silêncio como, o Pedro acho que não tá prestando atenção. Ou o Pedro não está nem ligando para isso que eu estou falando. E essa pessoa tem uma experiência violenta. Mas, na verdade, a minha intenção ali era, poxa, eu tô tentando botar um silêncio exatamente para ouvir essa pessoa, para que ela tenha espaço para falar. Só que o jeito que chega nela esse silêncio é diferente. Então, esse é um processo na comunicação não violenta que é interessante também, né? Porque muitas vezes o que eu ofereço a outra pessoa chega nela de outro jeito, às vezes do jeito oposto, né? Quantas vezes, sei lá, a gente falou alguma coisa tentando ajudar e a outra pessoa recebeu aquilo assim de um jeito tipo, nossa, que grosseria que você falou, que absurdo, né? A gente estava só tentando ajudar, mas a mensagem enviada nem sempre é a mensagem recebida, né? Sim. Então, tem esse processo também, que é um processo de saber que isso acontece e saber que não tem um jeito certo de se comunicar, não tem um jeito que é 100% garantido. Ó, você vai falar isso, a pessoa vai entender é isso que você falou. Não tem. Mas tem Não essa tem, consciência exatamente de que às vezes eu posso falar alguma coisa e essa coisa chegar na outra pessoa de um jeito totalmente diferente. E aí, o que que a gente faz? Entendeu? Aí, nesse momento, que é um momento de conflito, que é um choque, né? Um choque de interpretações, aí a gente vai usar a comunicação não violenta a partir desse ponto de vista. Poxa, vamos então dialogar. A gente tem um conflito aqui. O conflito pode ser várias coisas, né? Pode ser desde um choque de intenções ou de pensamentos, até um choque físico mesmo, um conflito físico, né? Pode ser várias é. coisas. Mas aí, quando a gente tem um conflito, como é que a gente dialoga? Acho que essa é uma pergunta interessante. Como é que a gente dialoga quando a gente tem um conflito? A gente sai correndo? Ou a gente engole o sapo? Ou a gente vomita o sapo? Né? Então, Ou é agressivo, né? ou é Para agressivo e se despeja defender. tudo ali na outra pessoa e fala, não quero nem saber, ó, toma isso aqui, se vira, né? Então, tem essa pesquisa sobre como que a gente se relaciona quando a gente tem um conflito. E quando a gente tem um conflito, isso quer dizer o quê também? Isso eu acho que é uma questão interessante. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um conflito. Né? Pode ser um conflito assim, você me chamou para fazer a live pensando uma coisa, querendo uma coisa, aí eu chego e falo outra totalmente diferente, que você não era aquilo, sei lá, a gente tem um conflito. Agora, isso quer dizer o quê? Né? Isso é uma pergunta que convida a gente a se ligar assim, nossa, a partir do conflito, como é que eu interpreto esse conflito? Eu interpreto do ponto de vista assim de, esse Pedro aí também não entende nada, né? Aí vem os julgamentos, né? Ou, esse negócio de fazer live também não presta mesmo, tá vendo uma confirmação que não presta, né? Então, a nossa mente ela é muito acostumada a tirar conclusões muito rápidas sobre as situações, sobre nós, sobre os outros. Quando a gente tem um conflito no relacionamento, por exemplo, às vezes vem uma ideia assim de, tá vendo, esse relacionamento não vai dar certo mesmo. É uma conclusão rápida, né? Ou num trabalho, ou numa equipe, com pessoas com quem você convive.
Então, essas consciências também vão ajudando a gente a, opa, tô pulando de cabeça nessa piscina aqui sem ver se essa piscina tá com água ou não, né? Tô pulando de cabeça nessa história. Então, vai ajudando a gente a refletir sobre essas coisas que muitas vezes são automatizadas quando a gente não estuda e não pratica, né? Sim. O Joelson está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Né? E a postura que devemos adotar para lidar com pessoas que assumem uma postura violenta na forma de se expressar? Olha só, quem sou eu para falar qual que é o jeito certo da gente se comportar, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim, qualquer situação de violência, e existem vários tipos de situação de violência, né, na nossa vida, desde microviolências até violências não intencionais. A outra pessoa não teve a intenção de violentar a gente, mas a gente acabou tendo uma experiência violenta, ou às vezes a outra pessoa teve a intenção, né? Ou tem a intenção. Existem vários tipos de violência no relacionamento, ou uma violência mais macro também, uma violência do preconceito, ou do, sei lá, o racismo estrutural, sistêmico, né? A situação de desigualdade, vários tipos de violência. Agora, o convite aí da comunicação não violenta é como é que a gente pode olhar primeiro, se dar conta dessas violências, porque às vezes as violências elas acontecem sem a gente se dar conta, né? Às vezes, por exemplo, um relacionamento abusivo pode estar acontecendo sem a gente se dar conta. A gente tem uma capacidade, né, como seres humanos, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Isso é bom, ajuda, né? A gente a se adaptar a várias situações, mas também isso pode ser problemático. Por quê? Porque a gente pode se adaptar ou se acostumar de alguma forma a situações violentas. Então, a comunicação não violenta vai ajudar a gente a, opa, se dar conta de que a gente vive uma situação violenta, que a gente está vivendo ou está exercendo uma certa violência na relação. E aí, se eu estou recebendo uma violência, eu vou tentar pensar em estratégias para interromper isso. Né? Essa é a ideia. Então, não é assim, comunicação não violenta é a gente sempre falar fofo uns com os outros, né? Usar palavras fofas, não xingar, né? Às vezes existem essas confusões no entendimento aí. Mas eu entendo que a comunicação não violenta, o grande propósito é se dar conta dos desequilíbrios, se dar conta das violências que acontecem e, a partir desse se dar conta, articular. Como é que a gente pode transformar isso aqui? Como é que a gente pode criar espaços para a gente se comunicar, para que isso seja construtivo, para a gente interromper as violências? E aí tem uma sacada interessante que é assim, como é que a gente... Qual que é a diferença entre interromper violências ou devolver violência com mais violência, né? Então, essa eu acho que é a grande pesquisa, assim, como é que a gente interrompe e fala assim, não, isso aqui não vai continuar. Desde relacionamentos e relações próximas até relações sociais. Como é que a gente interrompe e fala assim, não, isso aqui não pode continuar. Tem certas coisas que não podem continuar. Sim. Mas querendo abrir um campo de construção coletiva, construção comum, e não assim um campo de guerra, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a achar que a forma de interromper a violência é através da guerra. Pode ser uma tentativa? Pode ser. Será que dá certo? Não sei. Duvido um pouco. Às vezes a violência cria mais violência. Né? Então, que a gente vai falar assim, bom, então a gente não pode lutar contra a violência, né? A gente precisa lutar contra a violência, mas de uma forma de tentar interromper e não criar mais guerra ou diminuir mais ainda a nossa segurança, né? Porque se eu tô, sei lá, sofrendo uma violência e eu ataco de volta ou crio estratégias para atacar de volta, isso vai me deixar numa situação mais segura? Provavelmente não, né? Se eu cultivo cada vez mais inimizade, minha segurança vai diminuir. Então, se a gente fica, isso tem várias formas de fazer, né? Mas se a gente fica alimentando relações de inimigo,
né? Ah, essa pessoa que votou nesse cara aqui é meu inimigo, essa pessoa que votou do outro lado é inimigo. A gente vai criando essas relações de guerra. E o que a gente precisa é de relação de construção, de interrompimento de violência e de trocar e falar, ó, isso aqui não tá legal pra gente aqui, né? Como é que a gente pode ajustar? Como é que a gente pode criar ajustes nas relações? Então tem a ver com isso, né? Sim. O Edson, ele diz algo assim, ó, mas é complicado todos os dias você trabalhar com pessoas que a cada pequena situação procuram uma confusão por qualquer coisa. Como ligar com esses tipos de pessoas, pois cansa psicológico. É mais ou menos o que você falou agora, né? E até uma pergunta minha que assim, é, é fácil a gente tá numa boa e poder analisar. E quando a gente está nervoso, está impaciente, a gente já não aguenta mais aquela pessoa, a gente está ali já aguentando por muito tempo, sabe? Aquilo já está inchando dentro da gente, e a gente tentando raciocinar, tentando, né, gerar estratégia, mas aquela situação parece que embola mais, aquela pessoa parece que, sabe? Como é que a gente, né, encontra um caminho de libertação dos nossos julgamentos e da violência para com essa pessoa? Principalmente que às vezes a gente guarda, quando a gente vai explodir, né, explode de vez com aquela situação, com aquela pessoa, que a gente aguenta muito ali, porque, né, achando, sei lá, dentro de nossa cabeça, nosso raciocínio, que a gente deve aguentar ali, foi como você falou, né? Sem engole sapo, não engole sapo e tal, mas no fringir dos ovos, no dia a dia, acontece esse tipo de coisa. Como é que a gente, então, usa de uma comunicação, né, não violenta nesses casos? Olha, você falou uma coisa que eu acho que é muito comum, né? De a gente estar se relacionando com alguém, isso vai criando conflitos, né? Porque qualquer relação tem conflitos, qualquer relação, principalmente se você convive de uma forma próxima, você tem atritos, você tem conflitos. Agora, esses incômodos, muitas vezes, quando a gente não vai ajustando, dialogando, esses incômodos vão acumulando, né? Você vai engolindo o sapo ali, aí essa panela de pressão vai ficando cada vez mais com a pressão cheia e tem uma hora que muitas vezes a gente explode. E essa hora da explosão é uma hora que a gente geralmente fala que não dá mais, né? Que é aquela hora que a gente já chegou no nosso limite, o copo transbordou e a gente explode e muitas vezes explode de uma forma que pode ser uma forma destrutiva, né? Tanto para outra pessoa, quanto para nós mesmos, quanto para a relação, quanto para as pessoas que estão em volta também, né? Pode ser muito difícil você estar, inclusive, vivendo com pessoas que estão sempre explodindo, porque qualquer explosão, ela, de alguma forma, machuca ali, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ficar engolindo sapo, né? A gente vai ficar silenciando as nossas necessidades. Então, não, como é que a gente acha um outro caminho? E aí, o que pode ajudar, por exemplo, assim, nessa pesquisa da comunicação não violenta, se eu faço parte de grupos ou se eu tenho uma conexão com redes de apoio, muitas vezes essas redes de apoio elas vão me ajudar a descarregar essa pressão interna, até para entender melhor o que está acontecendo, porque às vezes quando o meu incômodo está muito grande, tá muito na minha cara, às vezes é até difícil de entender o que está me incomodando, o que eu gostaria de ver no lugar disso que está acontecendo, né? Quais são, talvez, formas de dialogar com essa outra pessoa? Quais são estratégias para lidar com essa situação difícil? Muitas vezes é difícil de pensar tudo isso quando a gente está emocionalmente agitado, angustiado, irritado, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma rede de apoio ou faço parte de um grupo que me ajuda a esvaziar isso tudo de uma forma acolhedora, isso vai me ajudar, tipo, botar para fora, para eu não necessariamente explodir com a outra pessoa. E aí, botando para fora nesse ambiente seguro, isso vai me ajudar a identificar o que eu quero realmente falar para essa outra pessoa, o que eu espero dessa outra pessoa, tentar entender as estratégias possíveis para lidar. Isso vai aumentar as chances de ter diálogo. Agora, não garante, né? Não garante, porque às vezes o outro lado não quer dialogar, às vezes o outro lado
não quer conversar, não quer mudar as coisas. Então, não necessariamente isso garante, mas a gente pode fazer um trabalho do nosso lado que aumenta as chances daquele lado querer conversar com a gente, né? E tem uma coisa também que, assim, às vezes uma armadilha que acontece dentro da comunicação não violenta é eu começar a achar que julgar outra pessoa, que cultivar, que pensar julgamento sobre a outra pessoa é uma coisa errada. E aí eu começo a cair numa armadilha que é assim, nossa, eu tô fazendo uma coisa errada. Nossa, olha o que eu tô fazendo, eu preciso me comunicar de outro jeito, mas eu tô julgando a outra pessoa, olha como eu sou errado. E aí eu começo a me julgar por julgar outra pessoa, e aí vira um loop do julgamento, né? Um ciclo, um vício do julgamento. Então, assim, a gente julga mesmo. O julgamento faz parte da vida. A gente xinga a outra pessoa, né? Às vezes internamente, nossa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, tal, tal. Agora, se eu começo a achar que isso que eu estou fazendo, nossa, isso daqui que eu estou fazendo é tão errado, ou eu não devia estar fazendo isso que eu estou fazendo, olha como eu não estou aprendendo essa comunicação não violenta, essa comunicação não violenta não funciona mesmo, eu sabia que não ia funcionar, né? Muitas vezes a gente cai nesse lugar. Por quê? Porque a gente está... Quando eu começo a estudar alguma coisa, vamos pensar em alguma coisa que você começou a estudar. Lá no comecinho, às vezes uma coisa... Por exemplo, me fala uma coisa que hoje em dia você acha que, poxa, você domina de alguma forma, você tem uma boa familiaridade, alguma prática. Me diga aí, alguma coisa que você faz. Minha profissão. Vamos, uma análise preliminar de risco. Quando eu comecei, meu Deus do céu, era um horror. Hoje eu já faço de boa. Então, exatamente, porque quando a gente começa alguma coisa, eita, a gente não sabe fazer o negócio ali, e por onde eu vou, como é que eu faço? E faz o negócio e dá errado, e não funciona, né? E é estressante. Às vezes o processo de aprendizado ele é estressante, né? Porque a gente quer aquele resultado, a gente quer chegar logo, a gente quer ver transformação logo, mas o processo de aprendizado tem o próprio tempo dele, né? Não adianta eu falar assim, ah, não, agora então eu quero estudar comunicação não violenta, eu vou ficar 5 dias estudando sem parar, porque aí eu vou, depois, né? Existe um Já vai processo, estar. exatamente, existe um processo assim progressivo de aprendizado que a gente vai se familiarizando. E muitas vezes a gente vai caindo, tropeçando, por isso que é legal fazer com outras pessoas e fazer com pessoas também que possam guiar esse processo ou possam servir de referência. Porque muitas vezes, por exemplo, meus cursos, às vezes eu ofereço uma mentoria individual, que eu me encontro só eu e a pessoa, porque é diferente eu me encontrar com o grupo ou com a pessoa. E às vezes a pessoa Sim. traz e fala, ai, Pedro, não tá dando, não sei o que, não tá funcionando. E às vezes uma conversa que eu tenho com ela ali, ela fala, nossa, é mesmo, né? Eu não tinha visto isso. Então por isso que é legal ter um tipo de guia ou de mentoria, né? Alguém que possa te ajudar nessa condução. Às vezes essa pessoa não vai ter todas as respostas, mas ela pode ter passado por processos, né? Quando você aprende uma coisa, aprender sozinho uma coisa, às vezes é mais difícil do que aprender com um professor ou com alguém que possa te orientar, né? Então, eu acho que essa é uma das armadilhas, a gente cair no auto-julgamento ou achar que não pode julgar. E não é isso. A ideia, eu acho que é assim, a consciência, cultivar essa consciência e aos pouquinhos trabalhando essa musculatura aí, porque é que nem uma musculatura mesmo. Sim, Né? sim. Assim, não adianta a É, gente ir para academia e pegar o último peso e falar assim, não, é agora que eu vou levantar esse não peso. vai. A gente vai aos pouquinhos, levanta. E, né, quem faz algum tipo de prática física sabe que não é do dia para o outro que você vai sair fazendo um negócio assim. É todo dia ali, trabalhando essa musculatura e aos pouquinhos a gente vai vendo os resultados, né? Essa compreensão, para mim, é uma expansão aqui, porque é interessante isso, que não é troca de palavras, né? Porque eu falo isso porque dentro da nossa construção, né, de racismo, a gente traz algumas palavras que a gente precisa olhar e deixar de utilizá-las, né? A gente precisa trocá-las por outras palavras, porque ela vem de um cunho histórico e que já não cabe mais hoje a gente estar utilizando.
Então, eu pensava nisso, eu pensava comunicação é trocar isso aqui também por isso aqui, trocar aquilo aqui por isso aqui também. Mas o que eu percebi primeiro, é um trabalho muito interno, um olhar nosso para a gente, para saber o como a gente está falando e de que forma a gente está falando. E isso parte de uma atitude interna, né? Que essa atitude interna é que vai, por mais que eu use uma palavra que seja fofa e bela, da modo como eu falo, eu posso ser violento com o outro, né? Só que eu, para todas as outras questões que estão ao meu redor, que não dependem muito de mim, como, por exemplo, aquela pessoa chata no trabalho, aquela pessoa mais violenta no trabalho, o meu dia a dia com as pessoas, né? De ir comigo também, de alguma forma, eu vou precisar desse grupo de apoio para que eu possa chegar lá e dizer, ó, é assim, 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 comigo aconteceu isso, 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 e aquele grupo me ajudar a me conscientizar, não é isso? A abrir meu olhar, abrir minha mente, a expandir, às vezes até o meu vocabulário, a minha atitude, mudar essa atitude, as minhas atitudes, que estão muito ligados ao meu olhar, o meu julgamento, a como eu vejo tudo aquilo. E eu achei isso interessante porque, como técnico de segurança, como você falou, eu posso olhar aquele colaborador como um inimigo, como uma pessoa que não quer saber de segurança do trabalho, como alguém rebelde, e aí, se eu julgar ele dessa forma, eu vou ser possivelmente agressivo no modo de eu falar com ele, porque eu não serei, talvez, uma pessoa que seja mais rebelde, seja talvez pior do que ele, que eu goste. Né? E eu vou ser um pouco mais ameno, né? Menos agressivo. É mais ou menos isso. Esse é o caminho. Sim, eu acho que tem tudo a ver, e eu acho que tem duas coisas do que você falou que são reflexões muito interessantes, que é assim, como a gente se comunica de formas diferentes com pessoas diferentes. Então, se eu parar para pensar aqui, eu não me comunico com todo mundo da mesma forma. Às vezes, até com uma pessoa que faz parte ali da minha convivência, ou dentro de casa, ou no trabalho, quantas vezes, se a gente parar sinceramente, realmente, para pensar aqui, quantas vezes a gente não dá uma patada em alguém, fala um negócio meio atravessado, né, passa uma exigência, uma ordem, ou fala alguma coisa assim meio torta, porque a gente se acostumou a falar assim com aquela pessoa, né? Mas com outra pessoa você vai falar totalmente diferente. Talvez porque você gosta mais de uma pessoa do que você gosta da outra. Ou às vezes, por exemplo, em relações cotidianas, a gente vai se acostumando com aquela pessoa ali. E muitas vezes a gente nem percebe que começa a ser meio agressivo com aquela pessoa, né? E eu acho que essas perguntas que a gente pode se fazer, elas vão ajudando a gente a cultivar exatamente essa consciência, né? Você trata um cliente do mesmo jeito que você trata um funcionário, né? Você trata um chefe do mesmo jeito que você trata o seu filho. Eu acho que é muito interessante para a gente ir vendo. Poxa, eu não estava nem me dando conta aqui que o jeito que eu trato essa pessoa, eu não gostaria de ser tratado assim, né? Eu acabei transformando num hábito, um jeito meio ríspido, um jeito meio assim, ó, não tô nem ligando para você. E isso acabou se incorporando na rotina e no dia a dia, mas como é que também isso impacta de volta, né? A minha relação com essa pessoa. Essa pessoa que eu tô meio que tratando mal, ou não estou considerando, essa pessoa vai querer me ajudar em algum momento que eu preciso de ajuda? Essa pessoa vai querer colaborar ali com a minha convivência? Então tem tudo isso. A gente, conforme a gente vai se relacionando, a gente vai também construindo um ambiente, né? E assim, não tô falando pra gente ser amiguinho de todo mundo, pra gente gostar de todo mundo, porque tem gente que a gente não gosta mesmo. Puta, aquela pessoa é um saco, cara. Eu não engulo aquela pessoa. Mas mesmo assim, aquela pessoa, ela se comporta daquele jeito por algum motivo. Talvez tenha a ver com a história dela, talvez tenha a ver com a criação dela, alguma coisa que ela passou, foi o jeito que ela encontrou de sobreviver, né? A gente se torna aquilo que a gente conseguiu se tornar, né?
A gente sim, somos sobreviventes desse mundo, assim, né? A gente vai achando um jeito de sobreviver e vai criando as nossas personalidades aí em cima desse jeito. Então, eu acho que essa compreensão, isso não quer dizer que a gente precisa aceitar uma violência, por exemplo, porque isso é diferente. Mas como é que a gente olha essa outra pessoa desse ponto de vista, assim, curioso mesmo, né? Empático. Que é assim, poxa, quem é essa pessoa? Como é que eu acesso essa pessoa? Né? Se essa pessoa está se relacionando comigo, assim, com essa carga de agressividade, será que ela não está expressando uma dor dela através dessa agressividade, né? Desse jeito de se relacionar? Então, tem essas reflexões que são interessantes, assim, né? E isso me veio a partir de uma coisa, dessa coisa que você falou do relacionamento com funcionário e tal. E uma outra coisa que você falou, que eu achei interessante, é assim, tem palavras, por exemplo, agora, que eu acho que talvez mais do que nunca, essa reflexão sobre palavras racistas, né, ou palavras não racistas, eu acho que é uma reflexão que está latente, né? Está cada vez mais aí e tem que estar cada vez mais, né? E essa questão é urgente, assim. E aí, tudo bem que não existem, né? Na comunicação não violenta, não existe uma lista de quais são as palavras certas e quais são as palavras erradas. Se você abrir o livro lá de comunicação não violenta, não vai ter isso. Mas existe essa pesquisa, né? Qual que é o impacto que essa palavra tem nas outras pessoas? Porque às vezes essa palavra para mim não tem nenhum impacto. Ah, imagina, é uma coisa comum que se fala, né? Existem tantas expressões que já fazem parte da cultura brasileira mesmo, né? Agora, qual que é o impacto que essa palavra tem nas outras pessoas? Essa palavra está diminuindo as outras pessoas? Né? Essa palavra está criando um ambiente que exclui pessoas? Né? Pessoas não se sentem representadas ou se sentem diminuídas através dessa palavra, e isso a gente só consegue saber quando existe espaço para as pessoas se manifestarem. Então, num ambiente que é muito autoritário ou muito opressor, é muito difícil das pessoas se manifestarem, né? sim. Num relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na sociedade, um ambiente muito opressor, é muito difícil. A pessoa, ela não tem espaço para se manifestar, né? Ela não tem espaço para ela, nem para ela falar, ó, oh, não tá legal esse jeito aqui de falar, ou esse jeito de se comunicar, ou esse jeito de interagir. Então, às vezes, quando as pessoas não estão falando, não é que não está acontecendo, é porque elas não têm espaço para falar. Então, por isso que é importante, né, a gente criar espaços nos quais as pessoas possam ter essa voz mesmo, né? Cada vez mais, espaços diversos, e principalmente se perguntando quem são as pessoas que estão sendo mais oprimidas na nossa sociedade. Essas pessoas precisam cada vez mais de espaço para falar o que está acontecendo com elas, o que não está legal, o que está destrutivo, né? O que está desigual. Então, para uma pessoa que não sofre com a desigualdade social, talvez essa pessoa nem se dê conta do que é o racismo, né? Para uma pessoa branca, pode ser muito, assim, muito distante essa ideia de racismo. Nem lembro que existe racismo, porque está tão acostumado no dia a dia. Mas, poxa, uma pessoa negra vive o racismo todo dia, né? Vive o racismo de muitas formas. Agora, quando a gente não tem espaço para que isso seja escancarado, para que isso seja transformado e interrompido, né? É crítico. E a proposta da comunicação não violenta é exatamente isso. Vamos abrir espaço para falar o que precisa ser cuidado aqui. Quem são as pessoas que não estão sendo cuidadas? Quais são as necessidades que não estão sendo cuidadas? Como é que a gente vai se articular para poder cuidar dessas pessoas e dessas necessidades que não estão sendo cuidadas? Sim. E essa reflexão é muito importante que a gente faça. E o que eu mais gostei é essa que você usa muito a palavra, né? A pesquisa. E isso exige que a gente faça isso, né? Isso exige que a gente vá à procure. Isso exige que a gente levante do nosso lugar e vá meter a cara aí nos livros, nas conversas, nas pesquisas, nos grupos de estudos, para que a gente se intere disso, né? E aprenda. Eu não acho que não é uma questão de aprendizado.
eu acho que é uma questão de conscientização da forma como a gente passeia nesse mundo, né? Eu achei muito, muito legal essa palavra pesquisa que você usa, por justamente remeter a isso, remeter uma ação que a gente precisa. Então, a gente tem essa coisa de esperar pelo outro. É a pessoa chata e eu quero tirar essa pessoa chata, quero que ela seja demitida, quero que essa pessoa chata saia da minha vida, né? Mas não para também para olhar, né? O quanto talvez a gente esteja fazendo ou levando a essa pessoa com o nosso olhar, com o nosso julgamento, né? E com as nossas mudanças. É uma preocupação minha, como eu falei, né? Isso faz desde o ano passado, quando eu tive uns perrengues aí, eu parei e disse, não, peraí, que eu acho que eu estou sendo... Como é que eu vou lidar com tudo isso de uma maneira mais inteligente, né? E menos, talvez, menos agressiva. Porque eu tive essa conscientização. Eu não fui agressivo no linguajar, mas eu acho que a forma que eu fui foi agressiva. E aí isso me despertou. E você trouxe uma lucidez a esse tema. Eu acho que é um tema que as pessoas ouvem, mas ainda não entendem profundamente. E isso que você falou agora também eu achei muito legal, porque a ideia de pesquisa, às vezes ela pode parecer mais trabalhosa, né? Tipo, ô Pedro, você não quer me falar logo o que eu preciso fazer, né? Quais são as palavras que eu uso, que eu não uso? E como é que esse negócio de pesquisa não me ajuda muito, né? Me ajuda aí com alguns atalhos, algumas coisas. Tem coisas práticas, tem reflexões práticas que a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo, essa ideia de pesquisa, eu acho que ela é uma ideia muito mais libertadora. Porque senão a comunicação não violenta poderia virar de novo uma teoria, uma prática colonizadora, que é mais uma dessas coisas que vem dos Estados Unidos, que é o jeito certo de fazer as coisas e o nosso jeito é o jeito errado, né? Então, assim, eu acho interessante esse lugar de, poxa, tem esses princípios aqui da comunicação não violenta, mas como é que a gente constrói uma coisa que faça sentido pra gente, que funcione pra gente, né? Como é que eu torno esse processo meu? E é só através desse olhar da pesquisa que eu acho que isso acontece. Porque a gente vai pesquisar, e é mais fácil pesquisar junto ou pesquisar com outras pessoas? Eu acho que os dois são complementares. A gente pode pesquisar assim, junto com outras pessoas, sozinho, né? Qual que é mais Mas o fácil? apoio é mais importante, Eu acho é que mais importante nesse processo. exato, eu acho que assim, é tudo válido, entendeu? Pesquisar sozinho é válido e pesquisar com outras pessoas é complementar. Tem coisa que você não vai conseguir fazer com outras pessoas, tem coisa que você vai conseguir fazer sozinho, mas é complementar. E esse ponto de vista da pesquisa, talvez ele seja mais trabalhoso, né? Ele não vai te dar fórmula mágica, até porque não tem, desculpa te informar, mas não tem fórmula mágica, mesmo que prometam, não tem. Só que, ao mesmo tempo, ele vai permitir que as pessoas façam do jeito que faz mais sentido para elas e não seja mais uma coisa assim de branco que fala que como é que a gente tem que se relacionar tal, né? É um convite à construção mesmo, né? É uma pesquisa viva. Pedro, eu quero agradecer, né, que já é 20 aqui, 59, não sei se a live vai cair, não sei como é isso, que é uma hora, né? Mas eu quero Sim. agradecer muito a sua participação, o convite que você aceitou para estar aqui. O pessoal botou aí vários elogios, se identificaram bastante. Eu acho que essa discussão é maravilhosa, eu quero aprofundar ela, eu quero aprender sobre isso e levar isso também, né? Poder ser um agente de levar esse tema, porque eu acho muito importante. Então, eu agradeço bastante a você por ter aceitado esse convite, de estar aqui junto comigo, de poder falar nessa noite sobre esse tema que é essencial. Né? Eu acho que nas empresas hoje, quando se fala de diversidade, você fala de inclusão dentro de uma empresa, e quando você fala também do meio que a gente está vivendo, esses extremismos, essa guerra de certo e errado, verdade, mentira, fake news, trazer isso e se dá para a comunicação, que a violência está na fake news, porque mata, né? A violência está na forma de a gente tratar, porque fere o outro.
que gera também por situações do outro e leva o outro até fazer coisas, né, que agridem a ele, tiram até a sua própria vida, é um assunto que a gente precisa levar, né? Precisa fazer com que chegue mais as pessoas. Então, eu te agradeço por vir aqui e poder falar sobre isso com as pessoas que me seguem, com as pessoas que já lhe seguem, que já acompanham o seu trabalho. Tá? Obrigado mesmo. Obrigado também, super. E quero te agradecer também por causa das suas colocações, assim, porque por mais que eu esteja aqui como convidado, né? Poxa, tudo que você trouxe também me ajudou aí fazendo esse bate-bola, assim, e enriquecendo muito, assim, a reflexão. Foi um tiro no escuro, assim, né? Porque eu não te conhecia e falei, vamos se jogar mesmo e ver o que acontece. E eu saio muito também agradecido, assim, pelas suas colocações. E também quero falar que para quem quiser materiais, dicas, qualquer coisa, PDF do livro, é só me mandar um inbox lá depois que eu mando materiais e dicas, porque a ideia é a gente compartilhar mesmo, né? Quanto mais a gente compartilhar essas ideias, esses materiais, mais a gente consegue ir substituindo esse jeito de pensar, esse jeito de se relacionar para jeitos mais saudáveis, né? Exato. E é isso. Então, obrigado a todos aí que nos acompanharam, todos que comentaram, ficaram até aqui junto com a gente. E que vá lá no Instagram de Pedro, é @PedroConsorte. Não é isso, Pedro Pedro? Consorte, isso com N de navio, Sim, Pedro Consorte. e aí tem lá os PDFs, tem os cursos do Pedro, para que depois eu também vou fazer esses cursos. Deixa eu terminar de ler meu livro, que eu vou pegar outro também ali já para ler, da comunicação violenta, para Massa. me inteirar isso. Tá bom? Obrigado, viu, Pedro? Valeu, obrigadão também. Até a próxima. Até, Até. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.